Bom dia, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil. Também os meus queridos e amados irmãos que estiverem aí assistindo em outro país. Um ótimo dia para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com imensa satisfação, imensa alegria que eu estou aqui para fazer mais um vídeo esclarecedor e gostaria de pedir para vocês dar aquele joinha para mim aí, porque isso aí ajuda bastante. Quanto mais joinha vocês dão, mais o YouTube recomenda para outras pessoas, Então isso é muito legal, é muito bom. E queria pedir também para aquele irmão que assiste meus vídeos, mas ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva aí. Eu estou aí na luta rumo aos 2.000 inscritos, Já estou bem pertinho dos 2.000. Então se inscreva aí, dá essa força para mim, aperte o sininho para o YouTube notificar você cada vez que sair um vídeo novo. Meus irmãos, eu também gostaria de pedir para aquele irmão que é testemunha de Jeová, está um pouquinho desanimado lá na seita, porque ali ele já não está acreditando muito mais, mas não pode perguntar. Ali se perguntar, ele já passa a ser visto com desconfiança, já passa a ser manjado, Então, meu irmão, se você quer fazer algumas perguntas, faça para mim. E também aquele irmão que passou por uma seita qualquer, seja ela qual for, saiu há muitos anos, sente falta de falar sobre a palavra de Deus, pode falar comigo. É só vocês ir lá nos comentários e colocar lá nos comentários que desejam falar comigo. Eu passo meu e-mail, meu telefone, o que vocês acharem mais fácil. E outra coisa, eu gostaria de pedir também para vocês comentar. Comente bastante aí, eu fico feliz quando eu vejo bastante comentários. Mas não é só comentários para me agradar, não. Pode comentar o que vocês acharam. Se vocês não gostaram do vídeo também, pode comentar. Esse canal aqui não é para me agradar, não. Esse canal é para divulgar a verdade, tá bom? Se vocês não gostaram, pode falar que não gostaram. Não tem problema nenhum. Eu agradeço o comentário de todo jeito, tá bom? Meus irmãos, muito obrigado por vocês me darem esse apoio maravilhoso. Hoje eu quero falar um pouco sobre as contradições da organização das Testemunhas de Jeová. Mas não só das contradições que eu quero falar. Também eu quero falar da arrogância. Arrogância desse tal de corpo governante. Bom, vamos ver aqui o que diz a revista A Sentinela, 1º de janeiro de 1974. Presta atenção, A Sentinela, 1º de janeiro de 1974. Aqui eles começam aqui o assunto, o devido assunto que eu quero tratar aqui. Eles começam aqui fazendo uma pergunta. Por que podemos, os da Organização Terrestre de Jeová, entender as coisas espirituais? Ou seja, por que é que só eles entendem as coisas espirituais? Aí vem a farsa, quer ver? Considere-se também que só a organização de Jeová em toda a terra é dirigida pelo Espírito Santo ou força ativa de Deus. Só a organização terrestre de Jeová é dirigida pelo Espírito Santo. Agora preste atenção na justificativa. Preste atenção. Para justificar o que eles escreveram aqui, eles usam aqui um texto que não tem nada a ver com isso que eles falaram. Eles usam aqui o texto de Zacarias. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Não tem nada a ver. Esse texto de Zacarias capítulo 4, versículo 6, trata-se de Deus enviando Zorobabel para reconstruir o templo de Jerusalém ali no pós-exílio, no pós-exílio babilônico, quando os judeus foram libertados, começaram a ser libertados de Babilônia, Deus enviando Zorobabel para reconstruir o templo de Jerusalém. Então, não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso aí. Agora, eu pergunto, o que é que isso tem a ver com a organização? O que é que
esse texto de Zacarias tem a ver com uma organização que só veio à existência 2.300 anos depois desse acontecimento. O que é? O que é que esse texto de Zacarias, capítulo 4, versículo 6, tem a ver com uma organização religiosa que veio à existência em meados do século XVIII, depois de Cristo, né? Agora veja, meus irmãos, veja a desonestidade deles na interpretação da Bíblia. Continuando aqui, eles dizem: apenas esta organização funciona para o propósito de Jeová e para seu louvor. Ela é a única para a qual a palavra de Deus, a Bíblia, não é um livro lacrado. Viram? A organização de Jeová é a única organização para o qual a palavra de Deus não é um livro lacrado. Para todas as outras, a Bíblia é um livro lacrado, mas para eles não. Para eles é um livro aberto. Aqui diz assim, ó: muitos no mundo são muito inteligentes, capazes de entender assuntos complexos. Podem ler as Escrituras Sagradas, mas não podem entender o seu significado profundo. No entanto, o povo de Deus, ou seja, o corpo governante, pode compreender tais coisas espirituais. Viram quanta prepotência, quanta arrogância? Para as outras organizações religiosas, a Bíblia é um livro lacrado, mas para eles não. Somente eles, somente esse corpo governante das testemunhas de Jeová é que tem capacidade de entender a palavra de Deus. Viram quanta arrogância, quanta prepotência? Mas, preste atenção aqui, preste atenção, meu irmão, minha irmã, meus irmãozinhos que estão me assistindo. Olha, eles fazem uma ressalva, Só eles que têm capacidade de entender a palavra de Deus. Mas eles entendem não por causa de inteligência especial da parte deles, mas conforme o apóstolo Paulo declarou em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Veja o que Paulo declarou em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Outro texto que eles vão interpretar de forma errada. Aqui o apóstolo Paulo diz assim, ó: é porque é a eles que Deus tem revelado por intermédio do seu Espírito, pois o Espírito pesquisa todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Bom, então isso aqui foi o que o apóstolo Paulo disse. Então eles dizem que isso aqui aplica-se a eles. E quem que garante que aplica mesmo? E quem que garante que esse texto foi escrito para ter cumprimento nesse tal corpo governante? Quem que garante isso? Né? Veja, meus irmãos. Então preste atenção. Na Sentinela, 1º de janeiro de 1974, eles deixaram claro que a organização de Jeová na Terra é a única dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E que é a única. Ninguém mais pode entender a palavra de Deus a não ser eles. Ninguém mais entende a palavra de Deus a não ser eles. Porque é a eles que Deus tem revelado a sua palavra por meio do Espírito Santo de Deus. Viram? Agora, meus irmãos, tudo muito bonitinho o que eles escreveram aí nessa revista, né? Tudo muito bonitinho, tudo certinho o que eles escreveram aí nessa revista de 1º de janeiro de 1974. Mas veja, a organização é a única organização de Deus na Terra. Eles são guiados pelo Espírito Santo. Bom, tudo certinho se 43 anos mais tarde eles não publicassem uma outra sentinela dizendo tudo ao contrário do que eles falaram nessa sentinela. Então veja, na sentinela de 1º de janeiro de 1974, eles fizeram uma afirmação que somente eles são guiados pelo Espírito Santo
Somente a organização de Jeová é guiada pelo Espírito Santo e somente eles, o corpo governante, que recebe, que tem capacidade de entender a Bíblia. Mas não por causa da inteligência deles, porque eles são guiados pelo Espírito Santo. Bom, tudo bem. Agora, 43 anos mais tarde, mais precisamente no ano de 2017, eles lançam uma revista dizendo totalmente o contrário do que eles falaram nessa. Veja, meus irmãos, exatamente em fevereiro de 2017, eles publicaram uma sentinela com os dizeres. Preste atenção no que eles disseram 43 anos mais tarde, em fevereiro de 2017. Eles disseram assim, o corpo governante não recebe revelações da parte de Deus e nem é perfeito. Por isso, pode cometer erros ao explicar assuntos da Bíblia ou a dar orientações. E agora? Como é que nós vamos explicar isso? Eu gostaria que alguma testemunha de Jeová que estivesse assistindo aí esse vídeo me explicasse isso. Por quê? A organização deles é chamada de verdade. Lá é a verdade. Quando a pessoa vai para lá, a pessoa entrou para a verdade. Quando a pessoa sai de lá, a pessoa saiu da verdade. Entrou para a verdade, saiu da verdade. Então, conforme nós sabemos, a organização deles é chamada de verdade. Bom, depois deles dizer que são orientados pelo Espírito Santo e que só eles entendem a Bíblia, e agora? E agora? Como é que nós podemos entender isso? Bom, a gente sabe que esse corpo governante é verdadeiro. O corpo governante só fala a verdade. Corpo governante não mente, não. E você que está me assistindo sabe disso. Você fica aí com essa cara aí de que o corpo governante é mentiroso. Não. Você está aí, você está fazendo uma acusação falsa. Você vai ser castigado porque está falando mal do corpo governante. Porque o corpo governante não mente. Bom, brincadeiras à parte aqui, né? Brincadeiras à parte. Agora, nós podemos fazer a pergunta. Eu gostaria que alguém me explicasse se a organização deles é a verdade. Bom, eles lançaram em 1974 uma publicação dizendo que a organização deles, a organização das Testemunhas de Jeová, é a única organização na Terra que é guiada pelo Espírito Santo e que o corpo governante, ou seja, que os dirigentes máximos lá, são guiados pelo Espírito Santo e que eles são os únicos que têm capacidade de entender a palavra de Deus. Que para todas as outras religiões, a Bíblia é um livro lacrado. Está lacrado, está selado. Nem aberto não foi. Mas para eles não. Para eles o livro está aberto. Para eles o livro está aberto e eles entendem. Agora, eu queria entender isso. Como é que em 1974 a organização é guiada pelo Espírito Santo e eles são os únicos que têm capacidade de entender a palavra de Deus, para quem a Bíblia não é um livro lacrado, mas não pela inteligência deles, porque eles são guiados pelo Espírito Santo. Bom, agora eu gostaria de entender. Por que é que em 2017, aqui diz que o corpo governante não recebe revelações da parte de Deus e nem é perfeito. Por isso pode cometer erros ao explicar assuntos da Bíblia ou dar orientações. Eu gostaria de saber por que é essa mudança. Por que é que inverteu totalmente os papéis, né? Em 43 anos. Em 43 anos inverteu totalmente os papéis. Por isso eu gostaria
que alguma testemunha de Jeová que estiver assistindo, porque eu sei que pessoas do corpo governante não vai perder tempo assistindo vídeo de apóstata. Não, claro que não. Mas tem muita testemunha de Jeová que assiste. Os meus vídeos são muito assistidos pelas testemunhas de Jeová. Principalmente o meu querido e amado irmãozinho Thompson Vieira, do canal Raciocínios Bíblicos. O irmão Thompson, ele diz que é especialista em testemunha de Jeová. Ele falou nos comentários do meu canal que ele é especialista em testemunha de Jeová. Ô, irmão Thompson, já que você é especialista em testemunha de Jeová, me explica por que é que as coisas inverteram totalmente em 43 anos. Me explica, irmão Thompson, por que é que em 1974 a Organização das Testemunhas de Jeová era a única organização na Terra guiada pelo Espírito Santo, né? Os dirigentes eram os únicos que entendiam a palavra de Deus. Para todas as outras religiões, a Bíblia era um livro lacrado, somente para a Organização das Testemunhas de Jeová, que não era. Mas isso porque eram guiados pelo Espírito Santo. Agora, eu queria que você me entendesse. Eu queria que você me explicasse, irmão Thompson, por que é que em 2017 tudo inverteu, tudo fez assim, ó, tudo inverteu. Por que é que em 2017, a organização não é mais guiada pelo Espírito Santo, o corpo governante não recebe orientações da parte de Deus, por isso ele pode cometer erros ao explicar a palavra de Deus. Por quê, irmão Thompson? Por quê? Você é especialista em testemunha de Jeová. Você tem a obrigação de me explicar isso. Você só sabe falar que eu sou mentiroso. Você só sabe falar que eu estou mentindo. Você devia de esquecer essa palavra mentiroso e começar a provar por que é que eu estou mentindo. Se você acha que eu sou mentiroso, provar para mim por que é que eu estou mentindo. Ô, irmão Thompson, eu gostaria que você colocasse nos comentários o porquê que é que houve essa mudança, por que é que houve essa inversão completa de papéis na Organização das Testemunhas de Jeová em 43 anos.